Olá, trader, tudo bem? Se você ainda não me conhece e está caindo nesse vídeo de paraquedas, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Marcelo Melo Vasconcelos, eu sou psicólogo de formação há 22 anos, com experiência na área clínica, empresarial e também no ensino superior. No mercado financeiro, eu atuo no mini índice há cerca de 5 anos e, assim como com a maioria das pessoas, o meu começo também não foi diferente, seguindo por praticamente 4 anos de perdas consecutivas. Você se identifica com essa história? Você está no mesmo trajeto? Então, caso a sua resposta seja afirmativa, fica aqui um pouquinho nesse vídeo que eu vou te contar um pouquinho sobre essa minha trajetória, como minha vida tem mudado depois que eu comecei a compreender algumas situações. E também eu quero apresentar para vocês um setup que é resultado de uma observação do meu último ano aí de pesquisa e de estudo em relação ao mercado financeiro, tá? Então, a minha história começou a mudar a partir do momento que eu me cansei de procurar por setups, e tinha dado um cartão amarelo para mim mesmo no mercado financeiro. Então, eu passei a buscar outras referências de outros profissionais, até que eu encontrei um trader profissional chamado Fabrício Chafransky, e que me chamou muito a atenção porque ele diz uma série de coisas que as pessoas não costumam dizer, tais como qual é a zona de armadilha onde nós não devemos operar em hipótese alguma. Ele justifica isso pela presença dos robôs institucionais, que eu sabia que existiam, mas não sabiam aonde eles atuavam e com qual intensidade as coisas aconteciam. Eu passei a entender por que depois de um rompimento de um pivô de alta, o preço não continuava subindo como esperado e que a gente aprendia em cursos, e o contrário também com relação aos pivôs, às estruturas de baixa, que no rompimento do pivô o preço não tinha continuidade vendedora. Zonas, regiões mais prováveis, estatisticamente falando, do preço fazer correções, e para que ele siga movimentos de força ou de tendência a favor do movimento, seja na região de compras, tanto quanto na região de vendas. Então, com a compreensão deste conjunto básico e com um modo de operar diferente daquele que eu estava acostumado a tentar alcançar, que era fazer com que as minhas entradas sempre fossem a favor da tendência, né? Porque a gente cansa de ouvir que a tendência é sua amiga, por essa razão a gente busca uma quantidade de pontos muito grande, mas ele também diz que o índice ele sobe descendo, sobe caindo, e o contrário também, que ele desce subindo, o preço cai subindo. Então, a partir do momento que eu comecei a entender essas nuances do mercado, entre várias outras, que eu comecei a modificar os meus resultados. Sair daquela fase de queda livre, aonde existia além do prejuízo financeiro, um prejuízo emocional muito forte, e passei para a fase do empatador, onde eu comecei a consolidar o meu operacional e comecei também a reestabelecer os aspectos internos para poder fazer as operações, tá? E atualmente eu estou no início da fase de recuperação de todo o investimento de tempo, de todo o investimento do financeiro e também daquele investimento emocional que poucas pessoas acabam falando e que sim, é um investimento muito grande que a gente faz, tá? Então eu vou apresentar para vocês um pouquinho de alguns conceitos aqui que são extremamente importantes que vocês consigam compreender também para poder te auxiliar a mudar a sua trajetória de perdas consecutivas, caso essa seja a fase que você se encontra.
Lembrando que esse canal aqui é um canal dedicado para iniciantes no day trade e para aquelas pessoas que estão tentando há algum tempo, assim como eu tentei, e não conseguia sair dessa fase de perdas por falta de conhecimento de algumas informações, tá certo? Eu vou aqui fazer uma projeção da minha tela para que vocês possam compreender alguns conceitos importantes aqui no operacional, aqui no dia 5 de março de 2024, tá certo? Então, vamos lá, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Muito bem, esse aqui foi o mercado no dia de hoje, dia 5 de março, e eu vou explicar para vocês aqui um operacional que, como eu falei, é resultado de observações que eu tenho feito no último ano. Mas para que a gente possa começar a falar sobre esse operacional, vocês vão precisar entender sobre um indicador chamado corredor italiano, que é um indicador que está disponível aí no seu Profit de forma gratuita, tá? Na lojinha de estratégias. Você coloca lá no campo de busca a palavra dentista, porque é a formação do meu mentor. Ele é dentista, ele se chama Dr. Fabrício Chafransky e ele tem um canal no YouTube chamado Um Dentista na Bolsa. Dentro do canal dele, existe um mini curso operacional que vai ensinar para você em detalhes como que você instala e como que você opera esse setup de correção do preço, que é o setup do indicador corredor italiano. Esse corredor italiano, ele está sendo marcado aqui nessa tela por 4 linhas. Vocês estão vendo aqui essas linhas azuis e essas linhas fúcsia. Aqui, ó. Aqui temos uma linha fúcsia que ficou posicionada aqui nessa região e nós temos essa outra linha fúcsia aqui embaixo que está posicionada nessa outra região aqui, tá certo? E temos 2 linhas azuis que são parte desse corredor italiano. O que significam as linhas azuis? As linhas azuis significam regiões de preço aonde existe um limite de volatilidade média do preço. No mini curso operacional do corredor italiano, lá do canal Um Dentista na Bolsa, você vai ter todas as explicações a respeito dos limites de volatilidade. Volatilidade é o quanto que o preço pode variar para cima e para baixo dentro do período de 1 hora, tá certo? No dia 5 de março, através de um outro indicador, nós encontramos o número, né, que nós chamamos carinhosamente de número mágico, que vai trazer o limite de volatilidade média dos preços. E o número de hoje foi o 424, tá certo? Significa que o preço ele pode subir ou descer 424 pontos por hora. Essa informação é extremamente importante para que nós possamos avaliar a força da movimentação de um mercado. Então, logo nos primeiros minutos, aqui na abertura do mercado, eu vou traçá-lo com uma linha vertical, né? Aqui nós tivemos aqui a abertura do mercado, deixa eu só aumentar a espessura dessa linha para ficar mais visível para vocês. Nós vemos aqui essa linha amarela, que foi a abertura do mercado, e o preço ele subiu rapidamente até essa linha azul, que representa um limite de volatilidade. Então, esse preço chegou aqui nessa linha azul às 9 horas e 1 minuto. Ou seja, em apenas 1 minuto,
o preço conseguiu alcançar o limite que era de variação do preço que era esperado para uma hora. Então, essa abertura do mercado foi extremamente forte. Por conta deste comportamento, eu não posso pensar em fazer um movimento de correção do preço. Ao contrário, eu posso esperar que esse preço ele continue avançando por conta dessa força compradora. No entanto, a abertura do mercado tem características específicas, né? Existem pessoas posicionadas em determinadas regiões do gráfico que são capazes de reverter esse preço de uma maneira muito importante. E essa é uma das funções da marcação dessa linha azul do limite de volatilidade. Ou seja, o preço ele chegou muito rápido até essa linha de volatilidade, não teve condições de ter a sua continuidade e começou a cair, fazendo o fechamento do gap do dia anterior. E assim como esperado, ao fechamento do gap, houve um pequeno recuo e depois o preço ele voltou a descer. Ao se aproximar do preço de abertura do mercado, esse preço aqui ele começou a subir novamente. E nesse momento é um momento em que eu preciso prestar atenção em uma situação muito importante. E essa situação importante é o distanciamento deste preço para o limite de volatilidade. Então, aqui nós temos, vamos ver quantos pontos. Cerca de 83 pontos em relação ao limite de volatilidade, certo? E por conta das observações que eu tenho feito no último ano, é que quando o preço varia entre 50 e 100 pontos em relação a essa linha azul, nós devemos fazer uma marcação porque ela tende a se repetir novamente, tanto na linha oposta, depois na mesma linha embaixo. Eu não opero neste gráfico, que é o gráfico aqui, no gráfico de abertura de marcação do corredor italiano, que é de 1 minuto. Eu opero no gráfico de Renko, de acordo com o indicador do tamanho do Renko, que no dia de hoje foi o indicador do tamanho 8R, certo? Então, o que é que eu vou precisar fazer aqui? No gráfico de Renko, certo? Eu vou ter que posicionar a minha linha vertical na última máxima em relação ao preço trabalhado mais próximo dessa linha de volatilidade azul, certo? Então, se esse preço aqui ele ficou distante, cerca de 80 pontos, eu vou perguntar qual é a minha última máxima antes desse preço chegar. E eu vejo que é nesse candle, nesse box aqui, no pavio desse box. Então, eu posiciono a minha linha aqui em cima e eu venho e faço uma elipse no encontro dessa linha vertical com a linha azul. E coloco o centro da elipse na pontinha da sombra desse box aqui. E depois, para destacar, eu vou colocá-lo numa cor azul e fazer o preenchimento dessa elipse nessa cor azul. Pronto. Então, aqui nós temos a marcação dessa elipse entre a linha azul e a linha pontilhada. Nós temos aqui uma distância em pontos de cerca de 85 pontos, mais ou menos, certo? Uma vez que eu percebi que essa distância aconteceu aqui, eu posso projetar
fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V dessa mesma elipse. Deixa eu colocar aqui. Nesta linha de cima. Mas aonde que eu vou posicionar essa elipse exatamente? Eu vou ter que pegar novamente essa linha vertical e colocar na última mínima em relação ao preço aqui perto. E aqui eu posiciono essa linha neste momento e eu posiciono a elipse no encontro da linha com a linha azul e a linha amarela vertical. Tá certo? A depender da força como esse preço se aproxima novamente, eu posso fazer uma primeira entrada neste ponto aqui, assim que ele toca a linha inferior da elipse, certo? No entanto, ao dar entrada neste ponto, eu não tenho certeza se esse preço vai continuar subindo ou se essa elipse realmente vai fazer com que esse preço seja devolvido. Então, de forma mais conservadora, qual é o mais correto a esperar? É deixar o preço evoluir e caso nesse ponto aqui, esse box aqui, ele não conseguisse fechar aqui para cima, ele tornaria a fazer um fechamento aqui para baixo. E eu entenderia que essa região aqui de preço teria o mesmo efeito que teve aqui embaixo. No entanto, o preço ele subiu com uma velocidade razoável, perdeu um pouco de força assim que ele entrou nessa elipse, e ao encontrar aqui a linha superior do limite de volatilidade, ele engolfou esse box anterior e fechou para baixo. E este momento aqui é momento de fazer, sim, uma entrada vendedora. Deixa eu ajeitar aqui. Esse aqui é o momento de fazer uma entrada vendedora, porque o preço ele respeitou essa região que funcionou como uma resistência. E aí o que aconteceu? O preço desceu mais um pouquinho e depois ele voltou a subir. Na hora que ele volta a subir, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso duplicar essa elipse e colocá-la lado a lado com a outra elipse. E quando o preço volta a se aproximar dessa região aqui, eu não faço essa primeira entrada. Eu espero ele se aproximar do limite de volatilidade para fazer uma segunda entrada, certo? Então, aqui nós estaríamos com uma operação até esse momento com um contrato. Depois que ele volta e alcança essa linha aqui, eu posso fazer um médio para trás, tá? No encontro com esta linha. No mais tardar, você pode fazer de maneira mais conservadora também uma segunda entrada nesse mesmo ponto, tá? Da mesma forma como o preço se comportou dessa maneira, ele está se comportando aqui. Mas o que eu recomendo é que você faça um médio para trás nessa ponta de limite de volatilidade média do preço. Olha o nome, limite de volatilidade média do preço. E aí o preço fechou aqui embaixo e ele começou a ser trabalhado dentro de um período que demorou muito tempo até que o preço voltou a se aproximar dessa linha. Neste momento, o que é que nós faremos? Nós faremos mais uma elipse, ao perceber que o preço pode estar se aproximando, e eu poderia fazer um médio
um segundo médio para trás no limite superior dessa elipse aqui, certo? Porém, o preço não conseguiu evoluir além dessa linha azul e voltou a fazer um engolfo fechando para baixo. Então, neste ponto aqui, eu teria aqui uma terceira entrada, estaria trabalhando com 3 contratos. E aí o preço continuou trabalhando aqui para baixo e começamos a perceber que o fechamento do dia anterior começou a ser um, um, um suporte muito forte para o preço. Quando esse box fecha para baixo aqui, quebrando esse suporte, é momento de eu fazer aqui mais um Ctrl+C, Ctrl+V dessa linha e posicionar essa linha vertical em relação à última máxima em relação ao preço aqui, que foi exatamente neste box aqui, certo? Então, eu posiciono essa linha aqui e trago a minha elipse para junto dessa linha vertical, tá? Olha só, o preço ele chegou até esse box aqui onde fechou, depois ele chegou a cair um pouquinho. Eu posso expandir essa elipse, porque nem sempre a inclinação da descida vai ser sempre semelhante. O importante é ver o preço. Então, eu posso clicar aqui e trazer a elipse nesse mesmo ponto. Olha só aqui, olha, se a gente colocar uma linha, eu consigo ajustar. E quando o preço chega aqui embaixo, então eu tenho a finalização da minha operação. Então, o meu ponto de compra seria essa parte superior da elipse, aonde eu vou encerrar essa operação. Marcelo, quantos pontos essa operação com 3 contratos pagaria? Bom, se nós tomarmos por base essa linha amarela aqui, que foi de onde partiu, né, o, o preço que deu início ao operacional e depois a confirmação dele no fechamento desse box, nós temos aqui 220 pontos. Vezes 3, ó, 220 pontos aqui. Vamos colocar o outro ponto aqui, 300. Então, seriam 520. E nesse fechamento aqui, 520 mais 240, 760 pontos, certo? Então, são 760 pontos com 3 contratos, ok? Então, vamos ver quanto é que isso dá. 760 dividido por 5 são R$ 152 na carteira, tá certo? Qual foi o tempo total de duração dessa operação? A gente teve a operação iniciando às 9h09 e terminando às 10h19. 1h10 de operação. Tá certo? Muito bem. O preço ele chegou até aqui, acabou fazendo um box para cima, outro para baixo, e no fechamento desse box aqui para cima, tá? O preço teve continuidade.
Quando ele teve esse rompimento para cima, eu começo a pensar que essa volatilidade que aconteceu nesse range de abertura terá continuidade. Mas como é que eu vou ter essa certeza? Uma vez que antes eu estava trabalhando antes da abertura do mercado à vista e agora estou trabalhando depois da abertura do mercado à vista. Uma informação muito importante precisa acontecer, que é a taxa de juros. O DI, um FUT, no indicador 2MV correlação. Eu vou mostrar para vocês aqui do lado esquerdo da minha tela, trazendo para vocês aqui como a taxa de juros veio se comportando desde a abertura do mercado. Muito bem. Vocês estão vendo aqui que existe um campo neutro que está com fundo preto, tá certo? Nós temos a linha azul, que é o dólar, e nós temos aqui essa linha laranja tracejada, que é a taxa de juros. Então, o mercado ele abre aqui com a taxa de juros com menos 0,05, oscilando no zero. E aos pouquinhos, essa taxa de juros ela foi descendo. Tá vendo aqui, ó? Oscilando entre o zero e o menos 36. Nesse momento, nós estamos aqui, olha, às 10h36. E durante todo esse movimento, do zero até o menos 0,36, o mercado se comportou de maneira lateral. Então, eu entendo que toda vez, no dia de hoje, não é a mesma, a taxa de juros tem que ser avaliada diariamente. No dia de hoje, quando os juros está entre zero e menos 0,36, o mercado está se comportando de maneira lateral, certo? Neste momento aqui, nós estamos falando das 10 horas e 22 minutos, tá? Onde o preço estava aqui oscilando no menos 0,36 mais ou menos, tá certo? Ou seja, o comportamento da taxa de juros não se alterou em relação a, a, ao preço. Então, dessa forma, eu tenho uma probabilidade maior de fazer com que esse preço volte a subir para outra parte do limite de volatilidade. O que é que eu preciso fazer então? Um Ctrl+C, Ctrl+V dessa elipse e trazer essa elipse aqui para cima. E aonde que eu vou posicionar essa elipse? Eu vou posicionar essa elipse junto com a linha vertical, porque foi a última mínima que o preço praticou, que no caso foi aqui. E encontro a linha vertical com a linha azul. E olha só o que aconteceu. O preço bateu aqui nessa esfera e me deu uma outra oportunidade de efetuar uma venda, certo? O preço evoluiu um pouquinho e fechou para baixo. Se eu quero ser mais conservador, eu entro aonde? Aqui embaixo. À medida que o preço foi evoluindo e rompeu esse suporte, o que é que eu preciso fazer? Posicionar a linha vertical no box maior, né, na máxima do preço anterior e trazer a elipse para dentro da linha, para junto da linha vertical, certo? Então, o preço rompeu aqui o fechamento do dia anterior, tá? Vou apagar aqui essa linha porque a medida da elipse está correta. E o seu alvo vai ser aonde? Vai ser quando o preço tocar essa parte superior da elipse, fazendo aqui mais uma venda, certo? Essa venda aqui, ela teria a pontuação
se você for mais conservador, de 191 pontos. Se for mais arrojado, ela vai trazer cerca de 245 pontos, tá? E o tempo todo, no dia de hoje, até o momento de notícia, às 11h45, essa situação ficou se repetindo aqui, certo? Então, uma hora que o preço foi finalizado, a operação foi finalizada neste ponto aqui, o box desceu, tá? Não chegou a encostar nessa linha, eu poderia fazer uma entrada mais arrojada nessa linha de limite de volatilidade ou esperar o preço romper para cima novamente, que foi o que aconteceu aqui. Então, aqui eu daria entrada em uma nova operação, tá? E aguardaria a oscilação do preço até que ele conseguisse romper mais um box aqui para cima, que me traria toda a indicação de que esse preço teria continuidade. Então, quando eu chego na última mínima, mais próxima ao limite de volatilidade, que no caso é essa aqui, eu posiciono outra elipse junto com a linha vertical e encerro a minha operação quando o preço bater nessa linha aqui. Então, esse trade, ele acabou tendo aqui uma pontuação de cerca de 245 pontos. E neste momento, nós estamos aqui no horário das 11 horas e 17 minutos. Esse operacional, ele tem uma aplicabilidade mais assertiva quando o mercado está extremamente lateral, sendo trabalhado com volume baixo. E isso é característica de primeira hora do mercado, das 9 às 10, nos dias de segunda e de sexta-feira. No entanto, hoje o mercado se comportou de uma maneira fora do padrão para uma terça-feira e acabou apresentando todas essas oportunidades. Próximo à abertura de Nova York, que por conta do horário de verão está acontecendo às 11h30 da manhã, essa teria sido a última operação, porque às 11h30, neste ponto aqui, a abertura de Nova York promete uma certa volatilidade. E no dia de hoje, depois das 11h30 da manhã, havia uma notícia às 11h45, que era a notícia do PMI de serviços. E aí o preço ele deu uma pequena oscilada, tá? O resultado veio uma diferença muito pequena em relação ao projetado, mas na sequência o preço ele conseguiu fazer um deslocamento que fugiu ao comportamento até então. E ele disparou aqui para cima. Uma vez que ele rompe essa bolha, aqui significa que o operacional já deu o que tinha que ter dado. Então, aqui ele não poderia funcionar mais. Marcelo, falando nisso, aonde fica o stop dessa operação? O stop dessa operação deve ficar 50 pontos acima da linha superior dessa bolha, quando o movimento é comprado, e que aqui, no caso, esses 50 pontos, ele ficaria a essa distância aqui, olha, no 130, 182, vamos traçar uma linha. Esse seria o ponto do stop. Então, se nós olhássemos para trás, em todas as entradas que foram feitas, o stop em nenhum momento foi acionado. Nem para cima e nem para baixo, onde o stop ficaria 50 pontos abaixo dessas esferas aqui. Tá certo?
Ah, então o operacional não dá stop? É lógico que dá, né? Às vezes o mercado ele acaba trazendo uma volatilidade maior, uma intensidade maior que rompe com essa bolha e aí as operações não são mais possíveis de serem feitas, tá? Ao meio-dia aconteceu uma segunda notícia, que foi o PMI dos serviços não manufaturados, que foi exatamente neste ponto aqui. E a partir daqui o mercado só subiu e acabou ultrapassando essa linha rosa, que é uma linha que representa a resistência principal do preço. E a velocidade foi tão grande, a intensidade foi tão grande que essa linha e nada foi exatamente a mesma coisa. Quando isso acontece, para quem vai operar correção do preço e não tendência de preço, não há nada a fazer, certo? Então a gente tem que aguardar o preço voltar a ter a volatilidade média do mercado. Qual era a volatilidade média do dia de hoje? 424 pontos. Só essa perna aqui, ela representou 718. Quando eu vejo que o preço evoluiu 300 pontos a mais em relação ao que estava projetado, eu penso que esse é um movimento de força e que contra movimento de força eu não posso atuar, certo? Ou eu vou junto com ele ou eu não atuo nele. Então eu espero o preço enfraquecer. Quando o preço enfraquece? Quando a gente vê uma divergência de IFR, por exemplo. Aqui nós temos um topo duplo no Renko e aqui embaixo, no IFR, nós estamos vendo um topo descendente. Está vendo aqui, ó? Um topo descendente. Isso me traz um sinal de enfraquecimento do preço. E aqui, em razão dessa divergência, o preço desceu e uma entrada de correção aqui era possível de se fazer, trazendo até a resistência principal, que agora tem o papel de suporte, mais 250 pontos. No entanto, eu não faria essa operação, porque essa região acima da linha fúcsia é uma região compradora, de acordo com o que vocês vão ver lá no mini curso operacional do canal Um Dentista na Bolsa. Então, dentro dessa região, eu vou procurar por compras e não por operações de vendas. Então, o preço ele voltou e aqui embaixo ele fez um fundo duplo. Este fundo duplo aqui, ele também apresentou uma discreta divergência de IFR e o preço voltou a subir. Então, no rompimento dessa lateralização, ou seja, nesse box aqui, eu posso fazer um trade também, e esse trade teria pago 146 pontos, tá certo? Na sequência, ele não teve continuidade de alta e acabou voltando aqui para a resistência principal, que está fazendo papel de suporte, e conseguiu romper. Ou seja, todo aquele movimento de força, ele acabou, de fato, de acontecer. E aí o preço ele ficou batendo de forma lateralizada. Quando esse momento chegou aqui às 13h15 da tarde, nós vemos aqui uma situação muito interessante, né? A gente vê uma estrutura de baixa sendo formada, o preço ele que estava sendo trabalhado, né, ao redor da resistência principal, esse preço ele conseguiu descer e na tentativa de subir ele falhou, gerando esse box aqui. Quando esse box falhou, a gente teria uma probabilidade maior do preço corrigir.
E quando esse preço corrige, a gente vai ter uma situação aqui que do topo, opa, do topo, opa, também não é essa linha, é essa aqui. Do topo ao fundo dessa perna, nós temos aqui essa medida de extensão. Ele faz uma pequena correção que não tem continuidade e volta a cair nesse ponto. Quando o box ele fecha aqui para baixo, ele está me dando um sinal de venda, certo? Neste sinal de venda aqui, eu preciso pensar, bom, esse preço ele pode cair até onde? Exatamente na mesma extensão dessa perna anterior. Então, eu alinho com a ponta desse pavio e olha só onde o preço foi chegar, né? Na linha do limite de volatilidade e o tamanho dessa perna aqui foi muito próximo em relação a essa outra perna aqui, aonde o preço voltou e não teve continuidade. Quando ele não tem essa continuidade, eu tenho que descartar, se você opera ondas de Elliott, a continuidade dela, porque a gente teria, neste momento aqui, né, das ondas de Elliott, o ponto 1, 2, aqui embaixo nós teríamos o 3, aqui seria um momento de ponto 4, mas que ele não aconteceu porque o preço não voltou a subir. Ele voltou a trabalhar acima da linha de abertura e essa mesma extensão de perna que nós estamos vendo aqui, passou a acontecer em sentido contrário comprador, mais ou menos até aqui. E o mercado ficou lateralizado no range de abertura durante todo o tempo praticamente. Depois que ele conseguiu romper esse range de limite de volatilidade do preço, vencendo essa última mínima aqui, aí sim nós temos um movimento de vendedor forte acontecendo. E aí nós tivemos essa condição aonde o preço ele veio se aproximar do meu suporte principal que foi marcado aqui embaixo. E aí já estamos chegando ao final do dia, onde ele fez esse canal de alta aqui, aonde o preço veio se encerrar exatamente na região de abertura do preço no mercado de hoje, tá certo? Então, esses foram os estudos para do que aconteceu no dia de hoje, um tipo de comportamento extremamente lateral, com raras movimentações acontecendo aí, tanto na parte inicial da abertura de Nova York, quanto na parte final do pregão, aonde ele trouxe essa oportunidade e aqui, a partir das 5 horas, essa questão do canal, onde apenas os institucionais estão atuando, tá? Então, para o dia 6, que é a quarta-feira, nós vamos ter um outro contexto, e aí, na abertura do mercado, a gente vai ter que fazer toda essa leitura novamente, tá bom? Espero que você tenha gostado. O vídeo se estendeu um pouco, ele está um pouquinho longo, mas ele está numa leitura bastante completa para que você possa entender o setup de simetria de volatilidade e conseguir compreender de uma maneira muito
interessante o poder que essas linhas fúcsia, que são a resistência e o suporte principal, e a força dessas linhas azuis, que são o limite de volatilidade. Se você gostou dessa aula, né, dessa análise de meio de operação e de encerramento da operação, já deixe seu joinha, se inscreva no canal e caso você queira entrar em contato comigo para saber mais, ter conhecimento em mais operações, operar junto com a gente, é, entre em contato, deixa aí nos comentários, tá legal? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.